Fala, tropa, seguinte, Fluminense volta pro Brasileirão com derrota, a reestreia do Fluminense no Brasileirão pós-mundial com derrota pro Cruzeiro, 2-0 Cruzeiro, e algumas coisas deram errado, na verdade algumas coisas não, tudo que poderia dar errado nessa partida deu errado. Renato Gaúcho teve umas ideias que eu até agora tô sem entender, desde a escalação inicial até as substituições que ele vai fazer, ou não vai fazer, essa é a melhor palavra para dizer aqui. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, porque foi um jogo sinceramente irritante, tá? Foi um jogo que conseguiu tirar a paciência legal de todas as formas possíveis. E assim, outro detalhe também foi o jogo da despedida do John Arias, mas daqui a pouco eu falo sobre a despedida do John Arias, vou falar primeiro do jogo. E rapaziada, se você não se inscreveu no meu canal até agora, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, já chega deixando o like naquele pique e vambora. Rapaziada, seguinte, vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre a escalação antes da gente falar do jogo em si, ok? Escalação não foi nenhuma grande surpresa, nada muito diferente. Foi aquela escalação meio que padrão, tirando, não foi a escalação com 3 zagueiros que a gente viu no Mundial, foi um 4-3-3 comum que a gente já estava acostumado a ver. Quais foram as mudanças? Duas mudanças principais. Primeiro, lateral esquerdo não foi o René, foi o Fuentes. E o ponta foi o Soteldo. O ponta esquerda, né? Foi o Soteldo, mas ele inverteu com Arias em alguns momentos. Resto da escalação, tudo normal. O centroavante da vez foi o Germancano. Ele e o Everaldo alternam de vez em quando um é titular, de vez em quando outro é titular. E assim a gente vai mudando. Talvez isso mude aí nos próximos jogos. Talvez o John Kennedy vire o atacante titular. Mas enquanto o John Kennedy não reestreia pelo Fluminense, a gente vai seguindo aí, ver quem vai ser o titular, porque a gente ainda não sabe, né? Mas apesar que o John Kennedy já deve reestrear já no próximo jogo, não sei se ele reestreia como titular, mas já reestreia no próximo jogo. Enfim, voltando para a escalação. Primeira coisa que já fica sem entender é por que o Fuentes foi titular. De verdade. Existe alguma explicação? Alguém aí? Eu não tenho a explicação. Alguém que está me assistindo nesse momento tem a explicação do porquê que o Fuentes foi titular? Eu não sei. Se você tiver explicação de verdade, coloca nos comentários, porque eu não sei por que o Fuentes foi titular. O René vinha jogando muito bem na lateral esquerda. Não, por mais que eu, no começo com o René, eu critiquei e tudo mais, ele não vem jogando mal. Não tinha o porquê do René ser reserva. A não ser que ele tenha sentido alguma coisa, que eu não acho que tenha sido o caso. Pelo menos nada foi divulgado até então desse tipo. E o René foi reserva. O Renato, acho que foi por escolha do Renato mesmo. O Fuentes foi titular. E foi uma partida muito ruim do Fuentes. Bom, outros dois jogadores que jogaram mal aqui, Soteldo. O Soteldo, ele fez muitos nadas na partida. Foram nadas assim sensacionais, muitos nadas que ele fez ali e muitos cruzamentos para a área. Eu não sei se eu posso chamar isso de cruzamento, tá? Foram muitos chutes para a área. Ele chutou. Se chegar em alguém a bola, se não ia, já é outra história. Ele chutou pra área. Drible certo? Aí já tá pedindo demais, né? Porque também chutar pra área tudo bem. Driblar certo aí já é pedir demais também. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos ser sinceros aqui. Calma. Vamos ter calma. Que foi a primeira partida do Soteldo jogando quase o jogo todo pelo Fluminense, sendo titular. Vamos ter um pouquinho de calma. Eu sei que tá estressado. Eu tô estressado nesse momento com o Soteldo. Mas vamos lá, a culpa aqui é mais do Renato Gaúcho do que do Soteldo em si. Beleza. Germancano também foi um jogador que não conseguiu se acertar em campo, não conseguiu entregar muita coisa. E vamos ser sinceros, já venho falando aqui alguns vídeos já. Germancano atual não é o mesmo Germancano de 22 e 23. Infelizmente, eu gosto muito do Germancano. Tem um espaço aqui no meu coração o Germancano. Nosso artilheiro, rei da América. Ele ajudou a gente, Fluminense marcou gol adoidado, mas o Germancano não está conseguindo render. Não tem como ele ser titular, infelizmente, tá, rapaziada? Pode ser que em algum momento ele volte a jogar e calhe a minha boca, mas aí eu espero que isso aconteça até. Mas, por enquanto, o Germancano não vem jogando bem. Vamos lá, agora falando dos gols que o Fluminense sofreu. Cara, o Fluminense vai sofrer 2 gols que é difícil de explicar o que aconteceu. O primeiro gol, a gente vai sofrer do Fabrício Bruno, gol de cabeça. E alguém me explica o que aconteceu com a marcação? Porque não é possível que um tipo de gol que a gente sofreu no Mundial contra a Inter, se eu não me engano, o gol foi assim. A gente sofreu para outros times já
onde o cruzamento para a área, ninguém está marcando o jogador que vai cabecear. E de verdade, tinham 5 jogadores, 5, 6 jogadores, se você olhar o lance ali, que estavam ao redor do jogador que cabeceou sozinho, o Fabrício Bruno, e ninguém conseguiu marcar. Ele subiu sozinho, livre, para fazer o que ele quisesse ali, cabeceou e marcou o gol. Todo mundo olhando pra bola, ninguém marcou o cara. Como isso é possível? 5 jogadores, 6 eu acho, não sei exatamente, eram 5 ou 6, estavam marcando e ninguém conseguiu marcar o cara, ele subiu sozinho. Bom, dito isso, o Cruzeiro ele tem um estilo de jogo, ele teve pelo menos nessa partida um estilo de jogo de jogar em ataques agudos, contra-ataques agudos. Pegava a bola, contra-ataque direto, vertical, para agredir ali, né, no bom sentido, o Fluminense. O Cruzeiro fez isso algumas vezes e estava começando a ver que isso poderia dar ruim. Alguns lances já estavam meio que encaixando, o meio campo do Fluminense estava se embananando, os 3 volantes ali não estavam se encontrando às vezes, e numa dessas de que os 3 volantes não se encontraram, vamos juntar aí 3 volantes não se encontrando, falha do Freitas, uma mistura assim, um monte de cagada junta, e num contra-ataque, Caio Jorge vai lá e manda pra dentro. O Caio Jorge que estava sendo marcado pelo Freitas, o Freitas, sei lá, eu não sei se ele se desligou do Caio Jorge, não sei se ele dormiu no meio do caminho, não sei se o cérebro dele apagou no meio da jogada, e ele continuou olhando pra bola e esqueceu do Caio Jorge finalizou sozinho praticamente também, e fez o segundo gol. A partir daí, vamos dizer que isso, vamos assim pro segundo tempo, Renato vai mexer o time, mas ele só faz uma substituição, ele tira, se eu não me engano, no Nonato e coloca o Serna. Não, é o Serna, não tenho certeza se agora se foi o Serna que entrou nesse momento, tá? Mas enfim, o Renato ele espera para tirar o Soteldo aos 20 minutos do segundo tempo. O Soteldo que não vinha fazendo nada. E quem vai jogar ali na posição que o Soteldo joga é o Serna. Adivinha, o Serna fez muito mais do que o Soteldo no jogo todo. Nos poucos minutos que o Serna ficou em campo, ele fez muito mais do que o Soteldo o jogo todo. E agora, o Serna, ele vai conseguir fazer mais do que o Soteldo, ele vai fazer boas jogadas, e infelizmente a bola não entrou. E falando de a bola não ter entrado, cara, 4 bolas na trave. É sensacional. Se tudo deu errado na marcação, a escalação tiver algumas coisas duvidosas, 4 bolas na trave. 2 no travessão, se eu não me engano. 2 ou 3 no travessão e 1 na trave. Então assim, nem a sorte estava colaborando hoje. Não colaborou mesmo, não entrou de jeito nenhum. Depois o Renato vai mexer, vai tirar o Germancano, bota o Everaldo que tá bom, né, não comprometeu, também não fez nada de grandioso, e é isso, foram substituições, o Fluminense acaba perdendo, mesmo a sorte não foi do nosso lado, a gente teve mais posse de bola no segundo tempo, conseguiu chegar, teve um trocentos chutes, mais sei lá, 5 no gol, e a gente acaba perdendo essa partida, 3 pontos que a gente perde em casa, né. Vamos lá, próxima partida agora é contra o Flamengo, né. Maracanã de novo, Fluminense tem que tentar ganhar essa partida, é clássico, é difícil pra caramba, mas vamos ter que tentar ganhar. Agora, vamos falar rapidamente aqui sobre John Ares, último jogo dele vestido a camisa do Fluminense, provavelmente já tá tudo acertado com o Hampton, então, última partida dele vestindo a camisa do Fluminense, despedida do John Ares, e assim, John Ares entregou muito pelo Fluminense, já falei em alguns vídeos aqui, nos 2 ou 3 últimos vídeos eu já venho falando isso, foi decisivo muitas vezes, decidiu a Recopa Sul-Americana pra gente, jogador que vai fazer muita falta. Foi a opção dele, tá? Ele quis mesmo, às vezes até ganhando menos, ele quis sair, ele quer jogar na Europa, tem um sonho de jogar na Europa, quis sair, não adiantava, não tinha como segurar o John Ares. Acho a venda ruim? Sinceramente acho, tá? Os valores eu acho ruins, o fato do John Ares sair eu acho ruim, mas fazer o quê? Mário Bittencourt não conseguiu uma venda melhor, não sei se tinha um acordo com áreas de vendê-lo, se recebesse proposta num valor X, enfim. Fluminense aí vendeu o Ares e essa foi a última partida dele. Agora temos uma coisa para resolver, que eu também já venho falando aqui em alguns vídeos. Quem vai jogar no lugar do Ares? Vai ser o Serna? A gente vai perder qualidade. Olha só, uma coisa é certa. Independente de quem vier para o lugar do Ares, nós vamos perder qualidade técnica. Não tem ninguém agora que a gente possa contratar que vá substituir igual, no mesmo nível, o John Ares. Então agora no elenco, quem nós temos agora? Kevin Serna vai ser o titular do lugar do Ares?
Vai ser o Soteldo? Se for esse Soteldo que jogou hoje, é devastador, tá? Se for esse Soteldo que jogou hoje, é devastador. Péssimo. Serna. O Serna é 880. Ele pode jogar muito bem na partida, jogar muito mal. Pode jogar muito bem e muito mal na mesma partida. Não sabemos o que esperar. Essa é a grande realidade. Enfim, rapaziada. É isso. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Única boa notícia que nós temos aí em questão de contratação, de substituição de jogador, não sei o quê, é a volta do John Kennedy, que não substitui o John Arias, até porque ele nem joga na mesma posição. Vamos ver se o Fluminense vai contratar alguém para substituir o Arias. Eu venho trazendo aqui as notícias para vocês. Me segue no Instagram, lá a Tropa do Flusão, que eu posto as notícias lá também. E segue no TikTok, aproveita. E é isso. O Fluminense aí fez essa partida meio esquisita contra o Cruzeiro, perdemos. E vamos ver se melhora contra o Flamengo. No Fla-Flu, vamos ver se melhora alguma coisa. Enfim, se você assistiu até aqui e não deixou o like, não se inscreveu no canal, aproveita agora. Deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força e aquela moral. E ativa o sininho para você receber a notificação de todos os vídeos que eu postar. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Até o próximo jogo do Fluminense, a próxima notícia. Vamos ver o que acontece essa semana até o final de semana que nós vamos ter o Fla-Flu. E é isso. Valeu. Eu